Nós, comunistas, defendemos ao mesmo tempo a violência revolucionária contra a burguesia, lutar por qualquer meio necessário, o direito de pegar em armas para superar o colonialismo ou para derrubar coisas como o apartheid na África do Sul, mas ao mesmo tempo defendemos a paz contra as guerras imperialistas e a solução pacífica e negociada dos conflitos internacionais. Então, veja, o Marx e Engels do Manifesto do Partido Comunista começam com aquele negócio dos proletariados não têm pátria. O Marx e o Engels do Maduro estão falando que a pátria existe e que a gente tem que lutar contra qualquer hegemonismo, qualquer chauvinismo, qualquer política que hoje a gente chamaria de imperialista, em defesa da emancipação dos povos contra as guerras imperialistas e fazer com que a classe trabalhadora se aproprie das artes, das sutilezas da política internacional. E aqui, deixa eu dar um exemplo para vocês, que é um dos meus exemplos preferidos. Veja, o Irã fez uma revolução socialista? Não. A República do Irã é o projeto que a gente defende? Ah, não, muito longe. Eu não defendo um socialismo com os ayatollahs. Não. Mas o Irã é o inimigo do imperialismo estadunidense. O Irã é fundamental na defesa da causa palestina. Se o Irã cair hoje, dê adeus ao Estado palestino. Porque o fortalecimento do eixo Israel-Estados Unidos seria gigantesco. Além disso, o Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. O petróleo é um ativo geoestratégico fundamental na economia global. O petróleo do Irã não está na mão dos Estados Unidos, reduz o controle dos Estados Unidos da economia global e, consequentemente, reduz a capacidade dos Estados Unidos de aplicar sanções econômicas. Se o Irã caísse hoje com o governo na mão dos Estados Unidos, isso ia ter um impacto direto sobre a Argentina, Bolívia, Venezuela e Cuba. Porque os Estados Unidos poderiam, por exemplo, manipular ainda mais a seu bel prazer o preço do petróleo, manter o preço do petróleo artificialmente baixo, controlando as reservas e a circulação do petróleo do Irã, para quebrar o governo da Bolívia, da Venezuela, da Argentina, asfixiar ainda mais Cuba, acabando com o fornecimento do petróleo do Irã para Cuba, consequentemente jogar na lona também a Rússia. E não que a Rússia seja um governo de esquerda, mas jogar a Rússia na lona, a Rússia depende muito das exportações de petróleo e gás natural, e aumentar a presença do imperialismo e da OTAN na Europa Oriental e cercando a China. E por tabela, ainda ia fortalecer o maior regime de apartheid que existe hoje, que é o regime sionista do Estado de Israel, e iria enterrar qualquer sonho de criar um Estado palestino e, por consequência, fragilizar a posição do Líbano, fortalecendo o sionismo e as tendências reacionárias, iria colocar em posição ainda mais frágil a Síria e iria abrir condições para o crescimento de tendências reacionárias fundamentalistas como o Estado Islâmico. Tudo isso com a queda do Irã. É claro que isso não seria, enfim, de maneira automática, assim, eu estou simplificando uma cadeia de eventos que se desencadeariam com isso, mas tudo isso está colocado, percebe? Então veja, quando a gente fala contra as ações do imperialismo em defesa da soberania nacional do Irã, da autodeterminação do Irã, não é porque nenhum comunista acha bonito, acha lindo. Embora, atenção, eu tenho um princípio de primeiro estudar para depois dar opinião. Eu conheço pouco o Irã. Eu já estudei, já li livros, artigos, teses, documentários, vi documentários. Mas, por exemplo, eu hoje não tenho capacidade de dar uma aula sobre o Irã. Agora, já está claro e sólido para mim que aquilo não é uma experiência marxista, não é uma experiência socialista, não é uma experiência dentro do que eu acredito, do que é um projeto político de emancipação. Mas eu apoio a soberania nacional do Irã dentro da perspectiva anti-imperialista, compreendendo os impactos globais que uma queda do Irã para o imperialismo teria, o que seria diferente um avanço da classe trabalhadora no Irã em defesa de um projeto socialista. Assim como quando os comunistas foram contra a guerra imperialista contra a Síria, não é porque acham Bashar al-Assad lindo. Ninguém, marxista sério, gosta do governo Bashar al-Assad. Só alguns jovens perdidos da internet, nazibol,
fascistoides, sabe? Mas ninguém, marxista sério, acha que o governo Bashar al-Assad é um exemplo de projeto político. A gente não reproduz o discurso do imperialismo estadunidense. Mas a defesa da autodeterminação nacional da Síria contra o imperialismo, para além do princípio da defesa da autodeterminação dos povos, está diretamente relacionado com não fortalecer o eixo Estados Unidos-Israel, que hoje é o eixo, por essência, da contra-revolução e da reação no mundo, e também com todo um debate geoestratégico, que é, por exemplo, a Europa Ocidental consome o gás da Rússia. Existe todo um debate, uma articulação de geografia econômica sobre por onde vai passar esse gás russo que chega à Europa Ocidental, particularmente para a Alemanha. Se os Estados Unidos conseguissem conquistar a Síria, eles poderiam oferecer um sistema de gasodutos para fornecer gás à Alemanha via Síria, que iria tirar esse mercado consumidor da Rússia e aumentar o controle dos Estados Unidos sobre a Europa Ocidental. E, por exemplo, se amanhã na Grécia o Partido Comunista tomasse o poder, os Estados Unidos poderiam cortar o fornecimento de gás para a Grécia. Coisa que provavelmente não aconteceria da mesma forma com a Rússia. Não porque a Rússia seja aliada do socialismo, nada disso. O governo Putin é um governo conservador. Mas o governo Putin, a Rússia tem um projeto antagônico dos Estados Unidos e tendencialmente vai apoiar inimigos dos Estados Unidos. Não importa se inimigo é a República Islâmica do Irã ou se é Cuba socialista. Percebe? Então veja, tem muita gente que tem uma visão purista e binária de luta de classes, que acha que a luta de classes é proletariado e burguesia dentro da fábrica, e não consegue perceber as condições concretas de luta de classes a nível global, geopolítico e seus reflexos nacionais. Então defender a soberania nacional do Irã contra o imperialismo estadunidense ou defender a soberania nacional da Síria no contexto de guerra neocolonial, não é porque alguém acha Bashar al-Assad ou Ahmadinejad, que é o antigo presidente do Irã, que eu nem sei o nome do atual, lindos. É porque a gente entende o imperialismo, as contradições dinâmicas da economia global, e essa defesa é fundamental para criar melhores condições de luta na Bolívia, na Argentina, na Venezuela, no Brasil, em Cuba, no Vietnã, para reduzir a pressão militar sobre a China e o risco de uma terceira guerra mundial. Então, Marx, diferente de certos marxistas e academicistas, não tinha vergonha nenhuma, por exemplo, de chamar a resistência nacional da Polônia de heróica. E Marx sabia, evidentemente, do papel que cumpria a nobreza proprietária de terras na Polônia na resistência nacional. Naquele movimento nacional polonês não tinham só elementos progressistas, mas Marx entendia o quanto era importante para a política proletária, revolucionária e democrática na Europa Ocidental não fortalecer o poder do czarismo russo, que era o principal braço da reação, da contra-revolução. Então apoiar a independência da Polônia, a despeito das contradições das forças internas que lutam por essa independência, é parte do avanço da luta democrática e revolucionária de maneira geral, mesmo considerando essas contradições da Polônia. É uma reflexão básica que Marx e Engels conseguiam fazer muito bem e que hoje uma porrada de marxista, baseada numa ideia de niilismo nacional, de não compreender a questão nacional na sua expressão global, na sua expressão local, concreta em cada país, e não entender a questão do imperialismo, como ele se manifesta e se expressa, e do neocolonialismo, acaba reduzindo a geopolítica como se fosse uma disputa entre autoritarismo e democracia. E quando vocês estudarem a fundo as posições de Marx e Engels sobre questão nacional e colonial, na bibliografia que eu deixei, inclusive, para esse curso, vocês vão ver que Marx e Engels em nenhum momento reduzem a geopolítica a um confronto entre autoritarismo e democracia. Eles pensam isso sim, no fortalecimento das perspectivas democráticas em prol da classe trabalhadora. Só que esse fortalecimento não se apresenta, na maioria das vezes, de maneira imediata. Então, a Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra tinha um regime
constitucional, uma monarquia constitucional. A Irlanda não. Aí por causa disso a gente vai defender, vamos incorporar a Irlanda mesmo à Inglaterra, porque aí a Irlanda passa a ter também uma monarquia constitucional. Aí seria defesa da democracia. Não, porque seria colonialismo. Então, mesmo que na libertação imediata da Irlanda o resultado fosse um regime político que aparentemente fosse menos democrático que o inglês, que é uma monarquia constitucional, aquilo seria uma vitória da democracia. Pelas razões que eu expliquei no slide anterior. Então, a geopolítica, a dinâmica do capitalismo no sistema interestatal, ele exige um grau de complexidade, de domínio, de dialética, que a maioria dos marxistas, particularmente no Brasil, não consegue expressar, reduzindo o mundo a autoritário versus democrático. Autoritário eu não apoio, eu apoio o democrático. E via de regra, o democrático ele termina apoiando Barack Obama e Joe Biden, que democráticos não tem nada.